A gente vai falar agora sobre as árvores que estão ameaçadas por pragas. A queda de uma mangueira, com pelo menos 50 anos, levantou o debate novamente sobre a necessidade de uma maior atenção às árvores que estão nos espaços públicos aqui de Santarém. É assunto para a nossa conversa de agora com a Poliane Guimarães. Poliane. Exatamente, Daniela. Inclusive, a Secretaria Municipal de Agricultura e Incentivo à Produção Familiar, a SEMAF, que é responsável justamente pela manutenção dessas árvores, estuda uma possível parceria com a UFOPA para que eles possam avaliar melhor a situação da saúde desses vegetais. Vamos acompanhar na reportagem sobre esse assunto? No lugar da mangueira que tinha mais de 50 anos, apenas o vazio. A queda de uma das árvores que representava as práticas de arborização que marcaram o século anterior revoltou quem aprecia uma boa sombra. A falta de manutenção, né? A secretaria responsável devia tomar conta desde que nasce até quando ela está adulta para proteger. A Secretaria Municipal de Agricultura e Incentivo à Produção Familiar é responsável pela poda e demais cuidados com as árvores existentes nos espaços públicos de Santarém. Temos uma equipe que vem executando trabalhos, com o intuito de diminuir o risco, de problema com essas árvores, onde são feitas podas regulares. Essa árvore, inclusive, que tombou algum tempo atrás, já tinha sido podada para diminuir o peso dela, dos ramos delas. Elas estão por todas as partes. São responsáveis pela produção de oxigênio e de frutos. Em época de chuvas e ventos fortes, os cuidados com as árvores devem ser redobrados. Identificar se elas estão doentes é o primeiro passo. Nessa questão da identificação visual, nós temos o principal, que é um galho que está podre na copa da árvore, né? A gente identifica também por galhos que estão secos, né? Além do galho que está podre, mas galhos secos que ainda estão na árvore. E também a presença de alguma estrutura, como, por exemplo, o pessoal chama cabeça de negro, que é aquele cupim que existe, né? Assim como a árvore que caiu na orla de Santarém na tarde da última sexta-feira, outras que também não possuem sinais de abalo podem estar comprometidas internamente. Hoje já existem no mercado equipamentos que fazem essa avaliação mais interna para evitar um incidente. Nós temos equipamentos aptos para verificar se a árvore em questão ela possui algum dano interno, que é justamente um resistógrafo, que ele verifica em tempo real como é que está a resistência da árvore à penetração de determinada broca. Nós vamos aprofundar mais os estudos, vamos talvez pedir apoio para a própria universidade, a UFOPA, para ver se eles possam nos auxiliar na detecção desse risco com antecedência, para que a gente possa diminuir a possibilidade de haver novos tombamentos de árvores na zona urbana do município. Nós estamos exatamente no trecho onde essa mangueira tombou na tarde da última sexta-feira. Você percebe aqui, ontem na manhã nós estivemos fazendo um link muito próximo daqui. Estava interditada a rua justamente para que os funcionários da prefeitura fizessem o corte do caule dessa árvore que caiu para poder tirar, desobstruir a que havia, que estava afetada. Na sexta-feira, quando essa mangueira tombou, ela causou um certo pânico nas pessoas que passavam por aqui pelo local. Graças a Deus ninguém ficou ferido, foram apenas os danos materiais ao patrimônio público. Você observa aqui que tem um banco que ficou quebrado por conta da mangueira que caiu sobre ele, Aqui pelo local também muito a estrutura, onde ela ficava, também danificada, mas muitas pessoas ficaram assustadas porque foi um estrondo muito forte. No dia nós conversamos com algumas pessoas que estavam aqui no local quando tudo isso aconteceu e foi um estrondo muito forte, todo mundo ficou muito preocupado, a energia inclusive precisou ser interrompida. E ontem, na conversa que nós tivemos, eu e o repórter cinematográfico Márcio Azevedo, tanto com o engenheiro florestal quanto com o tecnólogo da madeira, eles que nos receberam lá na UFOPA, agradecer até a disponibilidade deles, nos deram muitas explicações em relação a isso. De repente você que em casa tem uma árvore, que quer fazer essa poda, você tem que ter um cuidado muito grande, porque se você não faz a poda da forma adequada, isso também contribui muito para que essa árvore morra. Tem que ter todo um processo de cuidado, você não pode podar de uma forma inadequada, porque senão pode acontecer um acidente ainda maior. A dica que a gente dá para quem está em casa é que quando você observar
de acordo com essas dicas que foram dadas pelo engenheiro florestal, que a sua árvore está com algum problema, que você procure primeiro a SEMA, porque é a SEMAP que faz esse processo de manutenção, mas é a SEMA que tem que dar autorização para que seja feita uma poda ou para que seja feito o corte dessa árvore. Portanto, fica aí o alerta, principalmente agora, que a gente ainda está no inverno amazônico, né? Que a chuva, ventos fortes, para a gente ter um maior cuidado em relação a isso, para que não venha acontecer um acidente. Nesse caso aqui, foi um incidente porque ninguém ficou ferido, mas podem acontecer novos casos em que pessoas sejam feridas. Então, o sinal de alerta fica ligado aí para todo mundo ter um pouco mais de cuidado e atenção a essas árvores que marcam a história, né, da nossa cidade. São árvores que remontam da época do ciclo da borracha, são árvores quase que centenárias, né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, até porque elas são fornecedoras de frutos, de oxigênio e também de sombra nessa época de calor tão forte, né, Daniele? Voltamos com você daí do estúdio do Bom Dia Santarém. Obrigada, Poliane. São perdas, né? Quem perde somos nós que moramos e as pessoas que visitam a nossa cidade.